Senhor presidente, subo aqui nessa tribuna para discutir projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo que institui pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e para as categorias profissionais que menciona estabelece outras providências. Senhor presidente, a nossa bancada do PSDB se reuniu para tratar desse assunto e o primeiro comentário que eu gostaria de fazer aqui é com relação à temporalidade da mensagem. É muito importante para que não desande a vida das empresas e daqueles que empregam, mesmo que sejam empregados autônomos ou domésticos, que essa mensagem seja efetivamente apreciada no início do ano, ou seja, no final do ano legislativo passado em dezembro. Porque o que acontece? Nós estamos agora no mês de fevereiro corrente e vamos aprovar, pelo que está aqui, se for aprovado como está, uma legislação que retroage a 1º de janeiro. Isso, por exemplo, para alguém que tem um funcionário doméstico com carteira assinada, vai ensejar uma enorme trabalheira para fazer as retificações, pois a lei retroage a 1º de janeiro. E a mesma coisa todas as empresas do nosso Estado. Então, a nossa bancada apresentou uma emenda, e nós vamos discuti-la, para modificar a data de eficácia, de eficácia da legislação de 1º de janeiro para 1º de fevereiro, agregando a correção da inflação no mês de janeiro para que não haja perda, simplesmente para facilitar a vida daqueles, enfim, que empreendem e que têm sempre uma trabalheira extraordinária para cumprir a legislação. Não há nenhuma perda, na verdade é uma questão que a gente tem que pensar na vida de quem empreende. Cada vez os custos administrativos são mais altos, ainda mais no momento de retração econômica que nós vivemos. E ao discutir o piso salarial do Estado, eu acho que é uma oportunidade muito importante para nós fazermos uma avaliação de como anda a economia do nosso Estado. Uma vez que, para nós e para mim em particular, está muito claro que a saída da crise para o Rio de Janeiro não se dá apenas pelo lado do ajuste fiscal, se dá também pela retomada da economia, que vai reverter a nossa queda da arrecadação e também com a volta do crescimento do emprego no Rio de Janeiro. Ora, na maior recessão que o Brasil viveu em tempos recentes, não é razoável nós não estarmos discutindo com prioridade, deputado Valdec Carneiro, e nós vamos fazer isso com a sua liderança na nossa comissão, não estarmos discutindo uma agenda de retomada do desenvolvimento do crescimento econômico no nosso Estado. Por favor, deputado Carlos Mink, a parte. A parte bem rápido, deputado Osório, para corroborar suas palavras e lembrar que ainda no final do ano passado, nós participamos de uma reunião, eu, Vossa Excelência, deputado Pedro Fernandes, Luiz Paulo e mais uns 6 outros, para discutir com 8 especialistas medidas para tirar o Rio do buraco sem serem recessivas e cruéis. E esses especialistas apresentaram muitas medidas relevantes e de se notar, como Vossa Excelência notou com toda a pertinência, que esses pacotes apresentados não têm uma medida desenvolvimentista, que é o que levaria o Rio a investir mais, a arrecadar mais e ter mais caixa, sem ficar só metendo a tesoura nos de baixo. Perfeito, deputado Mink, muito obrigado pelo seu aparte, extremamente pertinente, que está na linha do que nós pensamos. Todas as medidas, ora em discussão nessa casa, propostas pelo governo dentro desse plano de austeridade, não se tem nenhuma medida que proponha ou fomente o crescimento econômico. O próprio governo federal já compreendeu e vem atuando dessa maneira, ao mesmo tempo que nós temos uma política monetária responsável que tem feito a inflação cair no Brasil, mas ao mesmo tempo o governo federal e o próprio Congresso Nacional estão analisando uma série de medidas para destravar a nossa economia, para facilitar a quem empreende, com possibilidades inúmeras, com vistas à retomada do crescimento. Nós aqui no Estado do Rio de Janeiro teremos que assumir esse papel, uma vez que o Poder Executivo não consegue mais encontrar eco na sociedade, pela crise de credibilidade que vive, para trocar uma agenda desse tipo. E é sintomático que nesse pacote de austeridade não estejam previstas
atividade de fomento à economia que vem com um crescimento de receita fundamental para retirar o nosso estado da crise. Nós não sairemos da crise sem que a economia retome e sem que a gente volte a ter um crescimento orgânico da arrecadação por conta do crescimento econômico. E a mesma agenda nós temos também na área de minas e energias, na indústria de óleo e gás, que está paralisada. Esse é um tema que nós vamos ter que trazer à discussão aqui na Assembleia Legislativa, uma vez que as novas rodadas do pré-sal serão levadas a leilão, provavelmente em meados do ano ou no início do segundo semestre, e o Estado do Rio de Janeiro está perdendo competitividade na indústria de óleo e gás. E pode ser que nós fiquemos para trás nas decisões do investimento do Espírito Santo e de São Paulo, que são nossos concorrentes diretos nessa operação do pré-sal. Então, presidente, aproveito essa discussão aqui do salário mínimo regional para levantar a bandeira do desenvolvimento econômico, levantar a responsabilidade nossa, estaremos à altura dessa responsabilidade, de criar uma agenda propositiva para destravar a economia do Estado, de modo a que esse Estado possa sonhar em sair da crise. Hoje, o Rio de Janeiro cresce menos que a média do Brasil, ou seja, nós estamos numa queda mais acelerada. Hoje o Rio de Janeiro tem um aumento de desemprego maior do que o Brasil. Hoje o Rio de Janeiro está paralisado praticamente na captura e na captação de novos investimentos. Por isso, senhor presidente, apenas aproveitando essa discussão para colocar aqui que isso fará parte central da minha agenda legislativa nesse ano. E certamente esse é um tema que nós estaremos tratando aqui de maneira proativa, como disse o deputado Carlos Mink, ouvindo a sociedade, ouvindo especialistas e traçando uma agenda legislativa para a retomada do desenvolvimento no Rio. O Brasil vai sair da crise nesse primeiro semestre, começando o início de recuperação, enquanto o Rio ainda está em queda livre e nós temos que abraçar essa agenda. Era isso que eu tinha que colocar e obrigado, senhor presidente. Seguimos as discussões.